a nossa história, que conhecemos aqui no Brasil, ela deixa muito a desejar. Precisa muito conhecer a história da parte oriental do mundo. Eu acho que um encontro como esse nos traz essa visão, uma visão da outra parte do mundo, que estamos muito interessados. Já temos acordos fechados com cada uma desses países, temos uma parceria com as embaixadas, e eu estava falando com o embaixador da Bielorrússia aqui ao lado, que precisamos implementar, dar um passo à frente. Mais do que o bom relacionamento entre o reitor e os embaixadores, a gente precisa incrementar essa parceria entre estudantes e professores. Mas hoje não vamos falar disso. Hoje nós vamos falar de virtudes, pedagogia das virtudes, e vamos ouvir as virtudes de cada um desses países e os caminhos que esses países estão seguindo. Então, com essas breves palavras, que hoje nós não estamos aqui para falar, estamos aqui para ouvir, e eu peço a gentileza do senhor conduzir a reunião, para eu ficar aqui só de telespectador. Muito obrigado. Eu devo dizer, em primeiro lugar, que é uma honra muito grande para mim estar coordenando uma mesa com figuras tão ilustres. Primeiro, aquilo que é um nome correto, magnífico, reitor Ivan Camargo, que tem sob sua responsabilidade essa universidade tão importante para o país, para o mundo, que é a Universidade de Brasília. E que, com tanta elegância, com tanto garbo, com tanta firmeza, mas com tanto humanismo, tem dirigido esse trabalho, o trabalho dessa universidade. Os nossos cumprimentos, professor Ivan Camargo. E, ao mesmo tempo, está aqui ao nosso lado, com o embaixador da Rússia, com o embaixador da Bielorrússia, com o embaixador do Cazaquistão, figuras importantíssimas nesse nosso Brasil, eles representam aqui todos esses países. Então, olha, só isso é uma festa, né? Temos tantas pessoas tão importantes, tão destacadas mundialmente, porque o trabalho deles é um trabalho mundial. Como regra, cada um desses já estiveram presentes em vários países do mundo, levando a representação dos seus países. E aqui nós temos uma alegria maior ainda, porque nós estamos dentro de uma série de seminários sobre a pedagogia das virtudes. E nós temos estudado aqui as virtudes muito com vistas àquilo que foi mencionado pelo professor Ivan Camargo, do conhecimento que está muito mais ligado ao conhecimento ocidental. E hoje temos aqui na mesa 3 países ligados ao Oriente, que certamente têm uma visão amplificada ou diferenciada para contribuir conosco, para que a gente possa aprender um pouco com eles de como eles veem as virtudes, como que é possível nós fazermos este planeta um planeta virtuoso, como que é possível que os homens se entendam fraternalmente, quais são os princípios básicos, onde é que está o segredo, o negócio de nós encontrarmos a construção de uma sociedade virtuosa. E vamos ver, aqui dentro do nosso quadro, em primeiro lugar, está Leonid Krupets. Vou falar um pouco sobre a República de Belarus, porque para muitos de vocês, essa parte da antiga União Soviética, dessa república, muitos de vocês não conhecem essa parte. A República Belarus, como se chama agora, não Bielorrússia, Belarus. Essa está situada na Europa Oriental, tem fronteiras com a Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, Lituânia, Letônia, essa parte. Não é grande, como um estado do Brasil. 207 mil quilômetros quadrados. E nesse território mora quase 10 milhões de habitantes. A capital, Minsk, situada na mesma latitude que Hamburgo, Dublin
Você pode imaginar onde nós ficamos. Bom, quero falar que Belarus tem duas línguas estatais, a língua bielorrussa e russa. E vamos falar mais sobre o nosso tema. A Constituição da República de Belarus garante direitos e liberdades do homem e do cidadão. Os cidadãos da República de Belarus têm o direito de receber educação. Vou pouco falar sobre educação. A educação belarussa é altamente avaliada em todo o mundo. Por isso, a formação de Belarus atrai muitos estudantes estrangeiros. A nível de alfabetização da população belarussa é dos mais altos no mundo e constitui 99,7% da população adulta e 99,8% nos jovens. Na Belarus existe bem desenvolvido sistema de educação pré-escolar e, embora ela não seja obrigatória, a maioria das crianças, antes de ir à escola, frequenta jardins de infância. A educação escolar na Belarus começa desde 6 anos e tem 2 níveis: a geral básica e a secundária geral. Curso escolar básico dura durante 9 anos e curso secundário 11 anos. A educação superior pode ser obtida em 45 universidades estatais e 10 universidades privadas. Agora, nas universidades da República estudam mais que 20 mil estudantes estrangeiros de 98 países do mundo. A língua de ensino nas universidades é russa ou bielorrussa. Ou pode escolher língua inglesa. Os cidadãos brasileiros podem receber a educação superior na República no âmbito da educação sem fronteiras. Para os estudantes estrangeiros, existem todas as condições para descanso ativo. Para melhorar a saúde, esses estudantes estrangeiros têm a possibilidade de praticar esporte nas clubes esportivos, nos ginásios, equipados pelos simuladores esportivos, nas piscinas, nos parques esportivos, no ar livre. Uma das orientações prioritárias do desenvolvimento da sociedade moderna na Belarus, da atividade do corpo dos professores, das instituições de ensino é a educação da geração jovem. Desde os tempos antigos, a gente estava preocupada sobre a educação do respeito dos jovens à geração mais velha. Os jovens têm que ser grato por tudo o que é criado pelas gerações mais velhas. Os melhores anos das pessoas mais velhas já estão por trás e é preciso lembrar que a maior parte do tempo maravilhoso em suas vidas foram dedicadas para que a juventude de hoje viva melhor. A educação também tem que formar uma atitude valiosa para a família e a criação dos filhos. Este componente acentua a atenção para a transmissão dos valores de vida familiar a cada pessoa ensinada no nosso país. O futuro da nação bielorrussa depende da preservação e do fortalecimento dos valores da família, que em grande parte reivindica a atenção e cuidado do Estado. A família é a base da sociedade, a base da sua estabilidade e prosperidade. Bem-estar social do homem, os seus fundamentos espirituais e morais dependem diretamente da educação familiar. O objetivo geral da política familiar do Estado de Belarus é a melhoria da situação da família, a criação das condições prévias e reais para a dinâmica positiva dos procedimentos da sua subsistência.
A análise dos dados da pesquisa sociológica nos permite expressar a característica da dinâmica das orientações de valor da nova geração de Belarus nas teses seguintes. Um número crescente de jovens preferem a família como a forma tradicional da vida em comum, formada na base do casamento. Os valores familiares incluem novos elementos, conservando as ideias tradicionais. Eles recebem a significação cada vez maior importante como a condição da realização própria, feliz e bem-sucedida. As relações familiares entre pais e filhos desempenham um papel importante na família. Os pais ajudam as crianças a conviver em comunidade, incluem certos traços e padrões de comportamento. Entre as qualidades primárias que as crianças obrigatoriamente têm que receber em casa, a juventude destaca os seguintes: o trabalho duro, a responsabilidade, as boas maneiras, a tolerância e o respeito aos outros. Para a propaganda dos valores familiares no país, se realiza uma série de eventos socialmente significativos dedicados ao Dia de Mães, Dia da Família, Dia da Criança e outros. A propaganda dos valores humanos, expressão do respeito profundo às mães, às grandes do bem-estar da família e tranquilidade são as metas principais da organização das celebrações. Nas instituições educacionais, realiza o programa Complexo Família, em base da que está elaborado os planos para a organização do trabalho com as famílias para criar condições favoráveis para a formação social plena, educação das crianças na escola e na família. Sistematicamente, nas instituições de educação são organizadas as mesas redondas, as conferências, os seminários, as sessões de formação, os debates, as palestras sobre os problemas da educação, de respeito entre meninos e meninas, os concursos de retratos e outros. Nas instituições de educação da República está organizada a educação de gênero das crianças e jovens para erradicar os estereotipos de gênero e discriminação na sociedade, também para formar a relação a respeito aos representantes de ambos os sexos, propagandar as relações parceiras entre os cônjuges na educação dos filhos e no trabalho doméstico, para formar a atitude positiva das mulheres modernas à maternidade, prevenir todas as formas de violência e do tráfico das pessoas. Na Belarus, como na maioria dos países do mundo, a gente respeita os direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distância de raças, nacionalidades e religiões. Não temos as contradições típicas e hostilidade pelos motivos religiosos, raciais ou étnicos. Na Belarus, nos últimos anos, a situação étnica e religiosa conservou as tendências positivas do desenvolvimento e é estável, previsível e controlável. A atividade dos órgãos estaduais e das autoridades executivas locais coordena pelo Programa de Desenvolvimento da Esfera Religiosa, das Relações Nacionais e da Cooperação com os Bielorrussos no Estrangeiro. Contribui à controlabilidade da esfera étnica e religiosa. A problema da questão patriótica tem a atualidade grande para o Estado. Hoje em dia, o recebimento de educação de especialização estreita não é bastante para o desenvolvimento e a prosperidade do Estado. O desejo da pessoa trabalhar e continuar para o desenvolvimento de seu país é um favor importante. O princípio objetivo da educação patriótica é o renascimento do patriotismo na nossa sociedade como o valor espiritual e moral mais importante. A formação é o desenvolvimento da geração mais jovem, que tem as qualidades sociais significativas da atividade cívica e tem as possibilidades de mostrar-lhes no processo criativo no interesse da nossa sociedade. Por outro lado,
a educação de patriotismo tem uma ligação estreita com a educação do amor para toda a humanidade, pois tem as metas de orientar os esforços da nova geração para o estudo da história, da cultura, da literatura e da arte de seu povo, seu país, para a necessidade de seu maior desenvolvimento e aperfeiçoamento, também para o enriquecimento da sua pátria pelas realizações e descobertas novas no campo da ciência, tecnologia, vida social, para o aumento da autoridade da República no mundo inteiro e fortalecimento dos sentimentos de amizade e fraternidade com todos os povos do mundo. A educação patriótica é a formação na personalidade de apego para os valores espirituais importantes. A educação de patriotismo é a preocupação sobre os interesses do país. Também na prontidão para o sacrifício pelo bem à pátria e a fidelidade à pátria durante as provações de guerra e orgulho pelo passado heróico do nosso país. Belarus sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial e quase cada terça pessoa foi matada durante esse período. E por que eu falo tanto sobre esse valor patriótico do povo, de jovens? Porque se nós esquecemos o passado, nós não vamos ter futuro. E nós precisamos lembrar tudo, porque nós vemos que no mundo, algumas vezes, voltam momentos que nós já passamos. E para evitar isso, para segurar a povo, para proibir essa matança que nós temos agora nas diferentes partes do mundo, nós precisamos lembrar sobre o passado. Algumas vezes nós falamos que fez fascismo no território bielorrusso, porque nações nazistas passaram uma parte a Moscou e depois outra, e por isso nós perdemos tanta gente. Mas apesar de tudo, apesar que depois da Segunda Guerra Mundial, heróico povo bielorrusso, juntamente com outros povos da União Soviética, com a ajuda de gente mundial, nós recuperamos a República destruída. Nos prazos curtos foi restaurada a economia do país, fábricas, escolas, hospitais, tudo que foi destruído. O bem-estar dos bielorrussos aumentou, em particular a saúde pública melhorou. A base do sistema de saúde da República Bielorrussa é a saúde pública. A legislação da República determina a política do Estado no campo da saúde pública, a base jurídica e econômica do sistema de saúde. Regula as relações públicas no campo da saúde pública da população da República Bielorrussa. A política estatal na esfera de saúde pública baseia-se na Constituição da República de Bielorrussa. Os cidadãos, independentemente do sexo, raça, língua, nacionalidade, oficial e status social, local da residência, atitude com a religião, convicções ou outras circunstâncias, têm direito à proteção da saúde. Pelo acesso para os serviços de saúde, Bielorrússia divide o lugar primeiro com Brunei e Canadá. Os direitos principais da política de Estado no estado de saúde são a criação das condições para conservação e fortalecimento da saúde da população, esforços de prevenção dirigidos para a conservação da saúde da população, o serviço médico prioritário e abastecimento das crianças e mais pelos medicamentos, o controle pelo Ministério da Saúde da República das atividades na esfera de saúde pública, ajudar para o desenvolvimento da ciência e medicina, etc.
A política de Estado na esfera de saúde, esporte e turismo, realizada por ajuda da adoção dos programas especiais do governo, particularmente o programa sobre a superação das consequências da catástrofe na Chernobyl, o programa sobre a formação de modo de vida saudável da população, a saúde da nação e outros. São realizados programas para combater com tais doenças graves sociais como os diabetes, vírculos, programas para combater com a propagação das drogas e as substâncias psicotrópicas. Cidadãos bielorrussos têm direito de receber tratamento nos sanatórios pela sua conta própria, pela conta do Seguro Social Estatal, pelos meios dos orçamentos republicanos e locais e também pelos meios das pessoas jurídicas e físicas. O tratamento das crianças nos sanatórios para os pais com as crianças, efetua de forma gratuita. Hoje em dia, na Belarus, para o melhoramento da situação demográfica, são realizadas as medidas para garantia da proteção da maternidade e da infância, pelo aumento da natalidade e a redução da mortalidade, pelo fortalecimento da família e do seu prestígio na sociedade. O aumento da natalidade é uma das direções principais na política social de Belarus. No país está organizado o sistema multinível da representação da assistência para mulheres grávidas. Como resultado da introdução das tecnologias modernas, o nível da mortalidade infantil é o mais baixo entre os países europeus. Pela taxa de declínio da República, está em frente da Bélgica, Alemanha, Holanda, França, Suíça. O nível da mortalidade infantil materna no país é um dos mais baixos do mundo, 4º lugar. É preciso sublinhar que a política de saúde pública está intimamente ligada com a política da esfera da cultura, física, esporte e o turismo. Nos últimos anos, o progresso foi feito nessa esfera. A popularidade do esporte aumentou. O país construiu as muitas instalações desportivas modernas que são acessíveis para os cidadãos, permita-lhes passar o seu tempo livre muito interessante com utilidade para a saúde. Cada ano na República de Belarus são realizados mais que 80 eventos esportivos internacionais. E você sabe que esse ano foi passado Campeonato Mundial de Hockey. Em mais que 470 instalações especializadas esportivas de treinamento preparam-se os participantes de reserva de esporte. Queridos amigos, no mundo moderno, os valores morais e estatais são significativos. Entre eles, quero sublinhar as orientações de valor para a família, a educação, o trabalho, as atividades sociais e outras áreas da família, outras áreas de autoafirmação. Na era moderna das mudanças globais, os valores absolutos da bondade, a coragem, a beleza e a verdade e da fé obtêm significado especial como base fundamental das formas relevantes da cultura espiritual, sugerindo a harmonia, a modernização, o equilíbrio da ideologia do homem e de sua afirmação construtiva de vida na cultura. No entanto, às vezes, parece que o mundo moderno está na confusão. Ele perdeu não apenas as direções do desenvolvimento futuro, mas também os valores da vida. O problema dos valores humanos retorna drasticamente na era de catastrofismo social. A prevalência de processos destrutivos na política, a desintegração das instituições sociais, a desvalorização dos valores morais
e da busca das opções de escolha civilizada e sociocultural. Entretanto, valor fundamental da história humana, em todos os tempos, foi a vida própria e o problema da sua preservação e desenvolvimento nas formas naturais e culturais. Preservar e transmitir às gerações futuras a herança dos valores humanos é muito importante agora, quando a ciência e a tecnologia desenvolvem-se rapidamente. As formas novas da criatividade e conhecimento humano formam-se os laços econômicos, políticos, sociais e culturais, com os países do mundo desenvolvendo-se a fortalecer-se a rápido crescimento e intercâmbio pelas informações. Muito obrigado. Como todos viram, ele fez um relato do seu país e daqueles valores mais importantes e mais altos. Eu fico impressionado, em primeiro lugar, com um dado, que nós aqui, especialmente aqui no Brasil, não temos nem como aferir. Na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu há poucas décadas atrás, muitos de nós estávamos vivos ainda no período da Segunda Guerra Mundial. Eu, por exemplo, pude acompanhar e rezar pela paz durante todo este período. Nós vemos que Belarus perdeu 1/3 da sua população. A gente fala em 1/3 da população, o que é 1/3? Vamos imaginar o Brasil hoje com seus 200 milhões de habitantes, se perdesse 1/3 da sua população, na guerra, perderia, assim, 65 milhões de pessoas, nada mais, nada menos do que isso. É gente que não acaba mais. Foi um país destroçado, porque, ao mesmo tempo que perdeu essas vidas, imagina as que ficaram mutiladas de pessoas, e depois o país completamente destruído, e ter força, garra, para, depois de enfrentar todas essas dificuldades, ainda sobreviver com galhardia, com honra, com dignidade. Eu acho que o povo de Belarus é um povo que faz parte dos povos que muito sofreram e que mostram que é possível crescer com toda a dignidade, com toda a honradez. E ele aqui destacou, que é muito importante, os valores. Ele chegou a falar do valor da beleza. É tão difícil que no campo de autoridades e de governos e de poderes constituídos se fala em valores como esse, que são fundamentais. O valor da cultura espiritual, o valor da harmonia e a importância do desenvolvimento desses valores éticos e culturais. Olha, muito obrigado, embaixador, pela contribuição belíssima que o senhor está trazendo, e com um destaque todo feito para a família, para a importância da família, para a importância da educação, da formação cultural familiar. E com isso nós vamos ouvir agora, ter a honra e o prazer de ouvir o embaixador da República do Cazaquistão, Bakhtizan Ordarbayev. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos para a sua participação nesta palestra. Sobretudo, eu gostaria de agradecer o reitor da universidade e o presidente da União Planetária. E, com certeza, eu gostaria de agradecer meus colegas embaixadores da Rússia em Belarus, também outros meus colegas embaixadores, e usando esta possibilidade favorável, eu gostaria de dar algumas informações sobre o Cazaquistão, mas não toda a informação sobre a questão, isto é impossível para muito curto prazo, por curto tempo, dar todas as informações sobre o Cazaquistão. Mas eu gostaria de dar hoje, usando esta possibilidade, dar informação sobre uma mensagem do nosso presidente, que cada ano o presidente do Cazaquistão realiza uma mensagem ao povo do Cazaquistão. Geralmente esta realiza-se no janeiro,
mas neste ano ele realizou sua mensagem mais cedo. Por quê? Uma vez que agora todos sabem, existem muitos problemas em diferentes áreas do mundo, como na área política, tanto na área econômica, na área de finanças, etc, etc. E ele realizou a sua mensagem mais cedo, tendo em vista, a partir de 1º de janeiro do ano novo, a começar a trabalhar contra todos esses problemas, ou pelo menos facilitar esses problemas que podem aparecer, por exemplo, para o Cazaquistão. E hoje é uma situação favorável dar também algumas informações sobre esta mensagem. Como já disse, prezados amigos, o Cazaquistão, desde a independência, criou uma econômica de mercado sustentável, sistema político estável e uma sociedade civil forte. A diversidade étnica provou a nossa força para construir uma sociedade onde as pessoas de todas amplas camadas de população vivem em harmonia. Hoje o Cazaquistão é não só um dos países mais crescidos de espaço pós-soviético, mas também um líder econômico na região da Ásia Central. Nós estabelecemos relações de amizade e visíveis com todos os países, especialmente com nossos vizinhos mais próximos e com os países de grandes potências também. Graças a uma política externa pacífica e equilibrada, o Cazaquistão também tem recebido grande reconhecimento internacional e tornou-se como um membro responsável e respeitado na comunidade internacional. Hoje o Cazaquistão contribuiu para a resolução de questões regionais e globais. Nos últimos anos, atitudes internacionais do Cazaquistão demonstra a nossa presidência da OSCE, vocês sabem, na Organização da Cooperação Islâmica, a Cazaquistão na Organização da Cooperação de Xangai e na Organização do Tratado de Segurança Coletiva. O Cazaquistão tornou-se como líder do desarmamento global e não proliferação de armas nucleares, bem como o moderador do diálogo de culturas, religiões e civilizações. Hoje o Cazaquistão tem mostrado um crescimento econômico sustentável, o que sugere dizer que o país atingiu um caminho de desenvolvimento sustentável. Em 1993, o produto interno bruto, PIB, per capita no Cazaquistão foi pouco mais de $700 norte-americanos. Agora chegou a cerca de $13.500. Um aumento de parte de perto de 20 vezes. Ambiente de negócio favorável e estabilidade na política contribuiu para uma entrada significativa de investimentos estrangeiros. A partir de 1993, os investimentos no Cazaquistão acrescentou atingiu de $160 bilhões norte-americanos. Reservas internacionais geral do país estabelecidos na cerca de $90 milhões. Até o momento, a economia do Cazaquistão é classificado como um dos países da renda média superior. De acordo com a opinião de especialistas estrangeiros, o Cazaquistão é o terceiro país como economia que mais cresce no mundo, depois de China e Catar. Atualmente, o país já está entre 50 países com maiores economias do mundo. O ambiente de negócios do país está a manter consistente no quadro regulamentar coerente, com uma legislação favorável aos investimentos, as medidas adequadas de apoio ao investimento e a estabilidade econômica e política. O governo tem
cumprido a tarefa de reduzir significativamente a carga fiscal sobre as empresas de pequeno e médio porte. E continua empenhada em aliviar a carga fiscal global e fim de estimular a criação de novas empresas. Cazaquistão solicitou o estatuto de observador permanente em 4 comissões principais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Após a adesão de OSDE, Cazaquistão pretende trabalhar com os Estados-membros, organizações, a fim de garantir um crescimento econômico sustentável, melhorar o nível de vida e garantir o seu comércio multilateral global e expansão econômica. Esperamos que, em breve, as nossas negociações concluir completo sobre a adesão do país para a OMC. Em 2012, o Cazaquistão foi eleito para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Em sua mensagem para o povo do Cazaquistão, no dia 11 de novembro de 2014, o presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, delineou a nova política econômica do Cazaquistão. O foco deste documento é dado na nova política econômica para promover o crescimento econômico sob as chamadas externas desfavoráveis, a expansão do apoio social e melhorar a atmosfera de unidade e de solidariedade entre a sociedade cazaque. Nova mensagem é uma estratégia clara e bem pensada do desenvolvimento eficaz e sustentável do Cazaquistão no período de instabilidade de política e economia mundial, que permitirão o país não só digno de passar esta fase difícil, mas também para reforçar na trajetória forte de crescimento sustentável, como objetivo alcançar os sucessos da Estratégia Cazaquistão 2050. Conteúdo na mensagem, as medidas destinadas para fornecer uma base sólida de futuros passos para tornar-se do Cazaquistão como um país das 30 economias mais desenvolvidas do mundo. Avanço do plano de desenvolvimento de infraestrutura e realização de novos grandes produtos de valor social. A base da nova política econômica Nurlujol, Caminho de Futuro, será o plano de desenvolvimento de infraestrutura em 7 áreas principais. Primeiro, o desenvolvimento da infraestrutura de transporte e logística, que inclui a construção do sistema de transporte no princípio do raio, onde os centros regionais serviria como centros conexões. Segundo, o desenvolvimento de infraestrutura industrial, especialmente novas zonas econômicas especiais, visando o desenvolvimento de mercados de área de médio e poucas empresas, e do setor de turismo. Terceiro, o desenvolvimento da infraestrutura energética, construção de um sistema de transmissão de energia elétrica estável no leste e sudeste do Cazaquistão para ter a equilibração na oferta de energia para todas as regiões do país. Quarto, modernização da habitação e redes dos sistemas de abastecimento de água e fornecimento de calor, como apoio financeiro de instituições financeiras internacionais, como o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Islâmico de Desenvolvimento, e o governo do Cazaquistão também vai participar na modernização de habitação, onde vai colocar até $1 bilhão. Quinto, fortalecimento de infraestrutura habitacional. O governo vai ser, pelas próprias custas, construir moradias de aluguel social e proporcional, locação desde imóvel para seu povo e longo prazo como opção de compra imobiliária, com as taxas de juros baixas de 2% por ano. E não prevê o pagamento inicial.
Sexto, o desenvolvimento da infraestrutura social. O governo, adicionalmente, alocado 60 bilhões de tenge, isto quase de 500 milhões de dólares, à modernização e expansão da base material técnico das escolas e jardins de infâncias. Mais de 10 bilhões de tenge, isto quase de também 500 milhões de dólares, para universidades, para todas as escolas de superior. Em total, para todas estas coisas, cada ano, em breve, 3 anos, vai o governo do Cazaquistão participar com 3 bilhões de dólares para só esta área. E sétimo, o apoio das pequenas e médias empresas, como o apoio das instituições financeiras internacionais, como eu já disse, e também vai participar o nosso governo. E toda esta tarefa tem um objetivo de crescer, por exemplo, PIB para 2050 até 60 mil dólares per capita. Para apoiar a atividade de investimento do Cazaquistão, estes bancos internacionais já está pronto para alocar seus recursos próprios no valor de cerca de 9 bilhões de dólares em quase de 90 projetos prioritários. Os recursos alocados são destinados para apoio na atividade de investimento, impedir rendimentos mais baixos e estimular a criação de novos vagas de trabalho. Atualmente, a pasta de investimentos do Cazaquistão para os próximos 5 anos já é mais do que 33 bilhões de dólares. O governo tem a intenção de alocar, como eu já disse, de 3 bilhões de dólares atualmente durante 2015 e 2017 para o desenvolvimento das infraestruturas iniciais indicadas acima. Além disso, fora das transferências já anunciadas, o tratamento total do apoio estatal adicional durante 3 anos será cerca de 15 milhões de dólares. Avanço de uma nova política econômica, conformidade objetivamente justificada pela política sequência da Presidente da República do Cazaquistão para construir o Cazaquistão estável e próspero, a criação de uma sociedade baseada em um forte estado de bem-estar, o desenvolvimento econômico e as oportunidades de trabalho universal. Nosso principal objetivo é entrar para os 30 melhores países desenvolvidos até metade deste século. Fazemos o possível para alcançar esta tarefa e ficaremos em campo aberto para investimentos e ideias e para assegurar, cumprir e aprender as melhores práticas dos países mais desenvolvidos em todos os campos. A consecução destes objetivos exigirá nossa modernização e diversificação da nossa economia, independentemente de nossos recursos naturais. Nós vamos desenvolver industriais de alta tecnologia, incluindo engenharia, biotecnologia e tecnologias ambientes, bem como para modernizar e expandir o nosso setor agricultura. Para alcançar estes objetivos ambiciosos, seguir a tocar na educação, formação e ciência para os nossos jovens, como as habilidades necessárias para competir com os melhores especialistas do mundo. É claro, nós estamos contando com o apoio do Brasil. Em geral, a fim da estabilidade e segurança regional e global, identificamos de seguintes tarefas. Primeiro, para ser eleito membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para 2017-2018. Segundo, localizar um banco de urânio de baixo enriquecimento sob patrocínio de AIEA. Converter a Conferência sobre Interação
e medidas de fortalecimento de confiança da Ásia, SICA, que é uma iniciativa do presidente do Cazaquistão para uma organização internacional de pleno direito. Quarto, continuar a convocação do Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais para aprofundar o diálogo e a cooperação entre as diferentes religiões e confissões. Eu queria sublinhar que no Cazaquistão vivem representantes de 40 religiões do mundo e vivem cerca de 140 representantes de nações do mundo. E este congresso realiza cada 3 anos, quinto congresso realiza no ano próximo, 2015, em junho, em Astana. Nós vemos que o Cazaquistão está como uma ponte entre a Europa e a Ásia, uma vez que este talvez único país como a Rússia que tem território como na Ásia, tanto na Europa. Quase 20% do território do Cazaquistão está na Europa. Por isso, realizamos uma política externa multivetor. Chegamos a um acordo sobre as fronteiras e construímos um bom relacionamento com a Rússia, com a China e com todos os países grandes do mundo, e a União Europeia e os países asiáticos também. Consideramos que o Brasil como um parceiro principal na América Latina. É por isso que abrimos a nossa primeira embaixada no continente em Brasília, exatamente em Brasília. Queremos desenvolver um diálogo político estável e bem sucedida cooperação em vários campos. Estamos muito interessados em atrair investimentos, o fluxo de alta tecnologia e atividades de empresas brasileiras no mercado do Cazaquistão. Em Astana será realizada a Expo 2017, o tema Energia do Futuro. A realização desta Expo 2017 é um catalisador do desenvolvimento de economia inovadora verde no Cazaquistão. 34 projetos de geração de energia que utilizam fontes de energia renováveis será lançado no Cazaquistão até 2020. Eles incluem energias como vento, tanto água e solar. Nós também estamos interessados no fato de que Astana tornou-se como uma cidade eficiência de energia líquida e verde. E nós convidamos empresas brasileiras para participar ativamente no Expo 2017, bem como nos projetos mencionados no Cazaquistão. Mas, como eu já disse no início, pode continuar e dar muitas informações sobre a questão. Infelizmente, eu queria, neste momento, terminar e faltar outras possibilidades de, mais uma vez, outras vezes, falar com vocês e dar informação sobre o Cazaquistão. Obrigado pela sua atenção. Estou pronto, se existem perguntas, a responder. Muito obrigado. Bem, tivemos o prazer imenso de ouvir o embaixador da República do Cazaquistão, Bakhtizan Ordarbayev, e que ressaltou alguns pontos que eu não sei até que ponto ficam muito claros para aqueles que estão ouvindo, porque há pontos de um significado assim extraordinário. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo governo do Cazaquistão, quando eu digo a União Planetária, teve o privilégio de ser convidada em 2010 para participar do seu Fórum Mundial de Cultura Espiritual. E estivemos lá e até eu fui um dos oradores, falei sobre cidadania planetária. E que coisa extraordinária! Olha, eu nunca vi isso em nenhum país do mundo. O Cazaquistão é um país de maioria islâmica. São muçulmanos na sua maioria, 72%. E esse país muçulmano faz um fórum gigantesco, antes de 3 em 3 anos e agora de 2 em 2 anos, sobre a cultura espiritual mundial. Nesse fórum que eu estive em 2010, eu encontrei lá
cardeais da Igreja Católica Romana, falando inclusive em nome do Papa, representando o Papa, patriarcas da Igreja Ortodoxa, estavam lá rabinos judeus, estavam lá monges budistas, monges tibetanos, monges taoístas, xamãs, até eu estava lá. Olha que coisa fantástica, milhares de pessoas, e eles renovam este fórum atualmente a cada 2 anos, o próximo será em 2015. E, para isso, o seu presidente, que é o Nursultan Nazarbayev, ele criou um palácio chamado Palácio da Paz e da Reconciliação. Este fórum, ele diz, ele tem expresso nos seus documentos, não é para cada um ir lá defender a sua religião, é para aproximar as religiões, para que todas se reconheçam e até se amem, porque a gente só ama aquilo que conhece. É uma coisa assim extraordinária que eu nunca vi um Estado do Ocidente fazer uma coisa dessa, e eu vi, no entanto, lá no Cazaquistão. E esse mesmo presidente, que eu acho que é um ser iluminado, me permita dizer, embaixador, ele iniciou e mantém uma campanha pelo desarmamento mundial, a começar pelo desarmamento de armas atômicas. E ele mandou destruir todo o arsenal atômico que ficou com o Cazaquistão na sua herança quando se desmembrou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é algo extraordinário. Algo extraordinário. Olha, é uma lição de ética, é uma lição de virtude que o país dá para o mundo, que é alguma coisa assim fantástica. Eu realmente quero dizer, senhor embaixador, que eu respeito profundamente o seu povo, respeito profundamente o seu presidente. Acho que precisamos de pessoas como ele no mundo, que usam o seu poder a serviço do bem, a serviço da paz, a serviço da aproximação dos povos, a serviço da fraternidade universal. Meus parabéns. Vamos ouvir agora Sergei Akupov, que é o nosso embaixador da República, da Federação da Rússia. Em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar essa ocasião para cumprimentar ao senhor reitor Ivan Camargo, ao senhor nosso grande amigo, Dr. Ulisses, por essa iniciativa de organizar esse encontro e podermos discutir um tema que eu acho, hoje em dia, talvez da primeira importância. O tema da pedagogia das virtudes nas relações internacionais. Realmente, todos nós sabemos que hoje a situação no mundo não é dos mais tranquilos e dos mais bons. Temos muitos problemas. E nessa situação, realmente, a tarefa de educar, de ensinar as virtudes, torna-se talvez uma das mais importantes para todos os países, para todos os povos, para todas as sociedades. Nós entramos numa época quando o mundo está passando por grandes transformações tectônicas, eu diria. Todo o esquema de poder existente durante os séculos no mundo começou a se mover, começou a mudar. Os antigos os assim chamados países desenvolvidos, paulatinamente estão perdendo o seu poderio, estão perdendo a possibilidade de controlar todo o planeta, todos os povos. Outros países estão surgindo com grande dinamismo em todas as esferas, que povos não aceitam os antigos esquemas de poder,
cada vez mais estão falando com a voz alta nos diferentes fóruns internacionais, defendendo os seus interesses, defendendo um mundo mais justo, um mundo mais democrático. Logicamente que esses câmbios não podem passar tranquilamente, eles levam consigo tensões, levam consigo enfrentamentos, às vezes. E realmente nós vemos que em muitas ocasiões levam o mundo à beira de grandes conflitos. A tarefa de todos nós, de todos os povos, de todas as pessoas sensatas, consiste em não permitir que esses cenários sinistros se realizem. Muitos países estão fazendo esforços a nível estatal, a nível governamental, também organismos não governamentais em todo o mundo também estão aportando para criar um mundo melhor, um mundo mais justo, mais pacífico. Paz é uma virtude, é a maior virtude, talvez, que nós temos e que nós todos devemos defender, e não somente defender, mas impor. Mas a paz não pode existir sem entendimento mútuo, sem entendimento entre os diferentes povos, diferentes culturas, etnias que existem no nosso planeta. Simplesmente assim, esse entendimento não chega. Eu acho que é um trabalho, é uma tarefa de grande envergadura. Inclusive, talvez a pedagogia, as instituições de ensino têm um grande papel nessa tarefa de ensinar aos povos, não somente aos povos, a todas as pessoas, começando de crianças, de que nós devemos aprender a viver em paz. É uma tarefa complicada. E por isso, mais uma vez quero destacar que essa iniciativa, que a União Planetária, junto com a Universidade de Brasília, está aprendendo hoje, tem uma importância absolutamente sem igual. E nós, com todas as nossas, com a nossa alma e coração, aplaudimos e apoiamos esses esforços que eles estão realizando. Hoje em dia, na pedagogia das virtudes, eu acho também, visando a grande tarefa de afirmar a paz, de construir a paz no mundo, existe uma tarefa de aprender a evitar os dobles estándares nas relações internacionais. Lamentavelmente, eu acho que hoje em dia esse é um dos grandes problemas que a humanidade tem para procurar soluções a diferentes problemas e conflitos que existem no mundo. Muitas vezes, uma coisa é interpretada de maneiras diferentes. Às vezes, isso é até difícil de explicar, difícil de entender. Mas essa é a realidade com a qual nós temos que enfrentar e temos que aprender a lutar. Esses dobles estándares nós estamos vendo, eu não posso citar vários exemplos, mas não acho que não vale a pena, porque todo mundo aqui sabe desses exemplos que existem hoje no mundo, desses dobles estándares.
acho que uma das tarefas, não, uma das vias como talvez podemos resolver esse problema existe na maior informação. Porque também outro problema importante é a falta de informação no mundo sobre os acontecimentos ou a interpretação também de um ou de outra coisa que acontece no mundo. Lamentavelmente, grandes agências informativas que estão ao serviço de certas forças, certos países, praticamente monopolizaram um espaço informativo mundial. Praticamente hoje dão aquela interpretação aos acontecimentos que é de interesse de certa parte, de certos círculos políticos no mundo. Logicamente que existe também a luz no final do túnel, porque hoje em dia é praticamente impossível de manter esse monopólio de informação. A verdade, com dificuldade, mas faz o caminho, abre o caminho e chega às pessoas, aos povos. As pessoas já podem, aqueles que pelo menos querem saber a verdade, uma verdade objetiva, eles têm possibilidades de encontrar várias fontes de informação para saber o que realmente está acontecendo em uma ou outra parte do mundo. Essa também eu acho que ensinar as pessoas de procurar a verdade é também uma das tarefas dessa pedagogia das virtudes que nós devemos propagar em todo o mundo. Como um exemplo que eu queria citar aqui, eu gostaria de convidar a todos vocês de assistir a uma obra muito interessante, inédita, que acaba de ser estreada, tem estreia na Rússia, na televisão russa. O famoso cineasta Oliver Stone, bem conhecido, acho que por todos, muitas vezes que ganhou prêmios internacionais por seus filmes, ele fez e lançou agora um livro e um filme, uma obra, um filme documentário de várias séries, chamada A História Não Contada dos Estados Unidos. Ele é um patriota do seu país, um grande homem. E quando ele explicava ou falava dessa sua obra, eu acho que é possível encontrar, não sei se vai ser lançado esse filme no circuito comercial aqui no Brasil, mas na internet é possível encontrar e ver. É um filme documentário histórico. Ele contou que quando algum dia quis saber o que é que os seus filhos aprendem sobre a história dos Estados Unidos na escola, ele disse que leu os manuais e ficou absolutamente assombrado da metodologia como, não sei, que não era a verdadeira a história dos Estados Unidos que os alunos nas escolas norte-americanas estão estudando. É por isso que ele diz que eu queria mostrar aos meus próprios cidadãos qual era a verdadeira história dos Estados Unidos. Eu acho que é um filme absolutamente maravilhoso. Ele mesmo chama esse filme de a maior obra da sua vida. Convido a todos a ver.
essa história e vão conhecer um pouquinho a história bem diferente daquela que talvez, como clichê, existe, principalmente na parte ocidental do nosso mundo. Eu acho que essa obra, do meu ponto de vista também, não somente essa obra, esse fato, esse passo que esse grande homem fez, é também um grande aporte para a pedagogia das virtudes ao nível internacional. Porque, na realidade, quando se faz alguma coisa para que a verdade chegue às amplas massas da população, essa é, na realidade, uma das tarefas que nós temos que realizar nesse caminho. Hoje em dia, isso é ainda mais importante, porque estamos observando que no mundo estão renascendo aqueles movimentos ideológicos que o mundo pensava que já nunca iam aparecer de novo, depois daquelas tragédias e lutas que a população, os povos do mundo sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Estou falando do nazismo, do fascismo. Lamentavelmente estamos vendo, e onde? Na Europa, onde parecia que isso nunca tinha que aparecer, mas está aparecendo. E o que é o pior ainda, que as pessoas, ou os governos, as sociedades não reaccionam. Praticamente permitem assim que esses movimentos renasçam de novo, mas isso é um perigo para todo mundo. Às vezes, alguns atos, alguns acontecimentos que hoje nós somos testemunhas, levam a pensar o que está passando conosco. Último exemplo, a votação na Assembleia Geral da ONU do projeto da resolução sobre a proibição da heroização do nazismo. Essa resolução, todos os anos anteriores, foi sempre aprovada por grande maioria dos países, porque não existem, acho que, pessoas no mundo que sensatamente poderiam pensar de outra maneira. Mas o que nós vemos este ano? Coisa curiosa. Estados Unidos, Canadá e Ucrânia, lamentavelmente, votam em contra dessa resolução. Só 3 países. Até a União Europeia. Eu entendo que o projeto foi apresentado por Rússia e politicamente era difícil para eles apoiar, mas até a União Europeia se absteve. Mas a Ucrânia, que sofreu do nazismo, que junto com os povos da União Soviética pagou talvez um preço maior, não diria, mas um preço muito alto, vota em contra, eu não entendo. Por que falo disso? Eu acho que é também uma falta de educação, uma falta de ensino. Para que essas coisas não aconteçam, nós devemos, todas as sociedades, devemos ensinar, educar as nossas populações, as crianças, começando das crianças, da creche, já. Educar no sentido das virtudes. Daí a pedagogia das virtudes. Daí que eu aplaudo e apoio a iniciativa de Dr. Riedel, da organização que está encabeçando. Nisso queria terminar as minhas palavras
mais uma vez, cumprimentando o senhor reitor, Dr. Ulisses, por essa grande iniciativa, porque a conscientização de todos nós de que alcançaremos a paz só ensinando, só educando. As pessoas desde crianças devem saber que deveríamos construir umas sociedades virtuosas, como diz o Dr. Ulisses. Muito obrigado. Eu devo dizer que eu estou com meu coração em festa. Eu acho que é de um significado extraordinário uma reunião como essa, e a gente perceber que a nossa geração é responsável pela paz nesse período da história do mundo. Em cada período da história do mundo existe uma geração que está presente. E quem está presente hoje no mundo somos nós que estamos aqui. Cada um com sua capacidade, cada um com o seu poder, cada um com a sua responsabilidade, mas e a universidade com a sua responsabilidade, sabendo que o trabalho tem que começar desde as crianças. E eu gostaria de dizer que eu vi com encanto grande a proposta que o Fernando nos trouxe de fazer um fórum permanente e que a União Planetária se oferece para estar junto com a UNB para a gente fazer esse trabalho permanente, antes que possa acontecer aquilo que levemente nos sinalizou o embaixador da Rússia quando disse que nós temos um momento perigoso para a humanidade e que precisamos cultivar a paz, precisamos fazer um trabalho pela paz, porque os valores são fundamentais. Na verdade, as armas e as guerras, elas surgem e aparecem dependendo da mentalidade vigente, dos valores vigentes, das convicções vigentes. E vamos fazer da paz a nossa virtude maior. A virtude maior é a paz que deve existir entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre colegas e outros colegas. A gente sempre tem falado muito em solidariedade, que é o lema da União Planetária. Não há ideologia superior à solidariedade. Essa solidariedade, ela é paz. Se não houver paz, não há entendimento. E esse entendimento depende de diálogo, depende de informações corretas, depende de boa vontade e depende de entrega a essa meta, a essa missão de que a nossa geração pode construir a paz mundial. Muito obrigado a todos.